Olá, caro buscador. Que todos tenham uma noite repleta de luz, proteção e que os guias espirituais estejam ao seu lado nesse momento tão especial. Você sabia que o portal da lua cheia está oficialmente aberto e que poucas pessoas realmente entendem o poder que isso representa? Alguns podem até dizer que é loucura, mas e se justamente esse disparate fosse o seu passaporte para acelerar o despertar espiritual? Chega a ser contraintuitivo. Como algo tão simples quanto observar a lua poderia trazer recompensas rápidas, como clareza mental e alívio de angústias. Pois prepare-se, pois há quem garanta que o dia 13 de janeiro de 2025 será um marco absoluto na sua história de vida. Quer descobrir por que tantas pessoas estão intrigadas e até meio incomodadas com tudo isso? Basta seguir comigo que vou revelar as 8 coisas mais cruciais que você precisa saber para entrar nesse portal de energia e transformar completamente a sua realidade. Nessa noite de intensidade cósmica, ele observa a lua cheia se erguer com um brilho quase hipnótico, despertando sinais de autoconhecimento e chamando a atenção para o grande alerta que permeia o portal 2025. Ele sente a energia cósmica pulsar em cada célula de seu corpo numa espécie de dança de ressonância que o convida a mergulhar em reflexões profundas. Cada feixe de luz é como um lembrete de que existem poucos escolhidos dispostos a se aventurar nos mistérios do hermetismo e da espiritualidade. A noite, silenciosa porém vibrante, parece sussurrar sobre o despertar espiritual que se intensifica a cada minuto. Há quem diga que, ao contemplar essa lua, é possível sentir a ativação DNA e a recodificação acontecendo em níveis sutis. Enquanto ele contempla o céu estrelado, percebe que a transição planetária caminha ao lado de uma nova frequência que envolve e acolhe todos os buscadores sinceros. Em meio a essa visão grandiosa, surge a certeza de que esta é apenas a primeira porta para um mergulho em algo muito maior, um vislumbre do que ainda está por vir. Ele percebe que, ao sintonizar-se com a Matrix à sua volta, a consciência expandida se faz presente como um poderoso guia. Sentindo uma sutil mudança vibracional, ele reflete sobre como os códigos sagrados podem se manifestar na forma de sincronicidade e profecias pessoais. É como se as estrelas conversassem entre si, partilhando segredos que desvendam os caminhos para a transformação espiritual. A noite o envolve em uma atmosfera quase mágica, convidando à introspecção e à prática de técnicas que promovem o despertar espiritual. Esse campo energético, repleto de energia quântica, funciona como um lembrete de que todos são capazes de acessar dimensões superiores. Em meio ao brilho prateado da lua, ele sente a presença dos mestres ascensos, como guias silenciosos que mostram a direção. O alerta urgente é para que não se desperdice essa oportunidade de conexão, pois o portal dimensional está escancarado. A cada passo dado sob a lua, aquele que busca a verdade encontra portais internos que se abrem para realidades antes desconhecidas. Há uma sensação de que, no silêncio da noite, um salto quântico é possível, alterando toda a perspectiva de vida. Embora algumas pessoas sintam certa apreensão, ele enxerga nesse medo apenas parte da jornada de autoconhecimento. A experimentação de novas práticas, como meditação com energia cósmica, pode conduzir o ser a um estado de harmonia profunda. Visualizar uma luz pulsante nos centros energéticos auxilia na sintonia com o portal divino, que, acredita-se, está mais acessível durante esta noite. É um lembrete de que a vida é um grande processo de recodificação, e cada instante dessa vigília pode ser decisivo para a ativação DNA. Ele, como mentor, encoraja a todos que se sintam chamados a vivenciar essa transformação
pois há algo singular nesta madrugada. No brilho lunar, cada coração se reconhece como parte desse grande espetáculo universal. Em meio ao céu estrelado, ele sente o coração se expandir como se estivesse prestes a transcender o limite da existência material. A transição planetária não é apenas um conceito distante, mas parte de uma jornada pessoal que cada indivíduo trilha em seu próprio ritmo. Para quem escolhe contemplar a lua em silêncio, até mesmo o vento parece carregar mensagens de esperança, realçando o valor da espiritualidade. Há quem prefira registrar suas sensações em um diário, anotando tudo o que surge de intuição e voz interior. Essa prática auxilia na percepção de sinais e sincronicidade, elementos fundamentais para compreender as profecias que se manifestam nesta noite singular. Ele observa que, ao acolher essas inspirações, é possível sentir um fortalecimento gradativo do campo energético. O mergulho no desconhecido, mesmo que desafiador, traz a certeza de uma mudança vibracional inevitável. E assim, a lua segue iluminando tanto o externo quanto o interno, guiando quem se abre para essa experiência. Ele reflete sobre como, nesse cenário de profunda conexão, certas recomendações práticas podem ser úteis para aqueles que desejam aproveitar ao máximo essa noite. Por exemplo, manter uma rotina de leitura que aprofunde conhecimentos de hermetismo, escolhendo obras como Caibalion ou A Tábua de Esmeralda, ajuda a alimentar o despertar espiritual. Além disso, é possível criar um espaço sagrado em casa, iluminado por velas, para fazer meditações de ativação DNA. Enquanto ouve uma música suave que eleve a frequência, a pessoa pode se imaginar atravessando um portal dimensional, reforçando a percepção de estar acolhida por uma energia quântica benéfica. Essa atitude simples, mas focada, contribui para a recodificação interna e abre caminho para a consciência expandida. Lembrando sempre que cada detalhe conta, desde a escolha das palavras durante afirmações positivas até a forma de respirar, de maneira consciente. Tudo converge para tornar esta noite um marco na caminhada espiritual. Perante o luar, ele reconhece que nem todos compreendem a magnitude do que ocorre no campo sutil. Alguns ainda duvidam das profecias ou julgam que esse encontro cósmico seja mera coincidência. No entanto, a matriz de energia cósmica reverbera por toda parte, e os escolhidos, ou seja, aqueles que se abrem para essas experiências, vivenciam intensas ondas de transformação espiritual. Ele menciona que não é preciso ostentar grandes rituais para acessar essa magia, basta a fé genuína e o coração pronto para a mudança vibracional. Num suave convite, ele sugere vigílias noturnas, onde a pessoa pode escrever em um caderno os insights que surgem, cultivando um diálogo interior constante. Quanto mais se conecta com esse portal divino, mais se sente a presença de mestres ascensos, como companheiros de jornada. Essa noite prova ser um ponto de virada, e cada segundo reforça os laços com o despertar espiritual. O mentor espiritual percebe que o ambiente se enche de um misticismo acolhedor. Ao contemplar a lua cheia, há um chamado sutil para explorar os ensinamentos do hermetismo, compreendendo como os princípios universais se manifestam na vida cotidiana. Ele aponta que, nesse período, muitas pessoas relatam experiências de sincronicidade peculiar, como encontrar repentinamente alguém que traz a mensagem certa ou avistar números repetidos durante a madrugada. Essa é a energia da Lua agindo, um reflexo de como o Portal 2025 e sua nova frequência potencializam cada sinal que brota no caminho. Ao mesmo tempo, ele reforça que, em meio a essa euforia, é fundamental manter um pé no chão, respeitando os limites do corpo e observando quaisquer sintomas físicos como parte do processo de recodificação. Assim, o despertar espiritual segue, firme e intenso, guiado por essa vibração lunar
que emana transformação. Há um fascínio peculiar em saber que a transição planetária coincide com uma fase lunar de tanta potência. Ele comenta que, nesta noite, muitos podem ter sonhos reveladores, sentindo-se imersos em cenários com símbolos de outra dimensão. Para alguns, esses sonhos podem trazer palavras precisas ou imagens de mestres ascensos, quase como um alerta urgente de que é chegado o momento de agir. A energia quântica não é mera teoria e se mostra viva nas pulsações do coração, que parece alinhar-se a uma orquestra invisível. Práticas de gratidão, como listar antes de dormir tudo o que se agradece no dia, ajudam a ancorar essa energia de forma perene. Ao testemunhar esse fenômeno, a pessoa começa a desconfiar de que há algo muito além do que os olhos conseguem ver, algo que a lua cheia simplesmente escancara com sua luz prateada. E de alguma forma, essas experiências noturnas, por mais sutis que sejam, acabam moldando caminhos futuros. Para quem deseja experimentar essa atmosfera de forma mais profunda, ele sugere algo simples: sair ao ar livre, sem medo de se deitar na grama e contemplar a lua por alguns minutos. Fechando os olhos, a pessoa pode imaginar um clarão suave, envolvendo todo o seu corpo, como se recebesse diretamente a luz lunar. Nesse momento de conexão, o autoconhecimento floresce e ele reforça que a verdadeira espiritualidade não distingue quem recebe essa energia, pois todos são capazes de senti-la. Esse encontro com a lua também possibilita uma maior percepção dos bloqueios pessoais, um convite para dissolver inseguranças e admitir que há espaço para a transformação espiritual. Ele ressalta que esse processo, muitas vezes, exige paciência, mas também promete recompensas que vão além do que se pode mensurar. Afinal, cada insight que emerge na calada da noite reorienta o olhar sobre a vida, abrindo horizontes antes imaginados apenas em sonhos. A madrugada avança e ele reflete sobre o quanto essa intensidade cósmica acaba sendo um chamado para despertar do sono profundo que muitos vivem. Ao olhar fixamente para a lua, percebe que o véu que separa a Matrix do real propósito de alma se torna mais tênue. Há quem decida, por impulso, iniciar estudos sobre hermetismo, ou mesmo planejar encontros em grupo para compartilhar leituras e reflexões. Tudo para compreender a fundo a magnitude dos sinais e profecias que emergem nesse período. Talvez seja o momento perfeito para começar um diário de sonhos, incentivando as pessoas a notarem a sincronicidade que brota a cada amanhecer. Em bate-papos com amigos, alguns mencionam sentir uma força crescente, quase como se uma ativação DNA estivesse em curso. E assim, a energia quântica se espalha em ondas, contagiando até aqueles que ainda não haviam percebido a mudança vibracional reinante. Ele comenta que o acesso a esse portal dimensional pode ser beneficiado por práticas de devoção ou de meditação, especialmente durante a madrugada, quando a lua cheia reina majestosa. Até mesmo a leitura de livros sobre mestres ascensos, como Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa e Yogananda, pode ampliar a consciência expandida. Essa dedicação traz benefícios a longo prazo, pois fortalece o campo energético e prepara o indivíduo para reconhecer oportunidades de crescimento espiritual. A noite, apesar de silenciosa, é tudo menos monótona, pois há uma dança interna de emoções e insights rolando intensamente. Há, inclusive, a possibilidade de estabelecer contato com seres de luz através de orações ou mantras, reforçando a convicção de que a transformação espiritual está ao alcance de todos. E enquanto a lua esculpe sombras poéticas no chão, ele sabe que algo poderoso está em movimento, sintonizado às frequências de amor e cura. No último lampejo desta noite prodigiosa, ele conclui que esse momento é apenas o começo de uma longa jornada de conexão com o Portal 2025
e todos os mistérios que o cercam. Nenhum detalhe deve ser ignorado, pois cada sensação pode ser um recado sutil para quem deseja penetrar mais fundo nesse universo de espiritualidade. É como se as estrelas e a lua, numa parceria divina, gerassem uma nova frequência capaz de reescrever as narrativas de vida. E nesse fluir, quem se deixar guiar por esse rastro luminoso perceberá uma profunda mudança vibracional que ativa a recodificação interna. Não se trata de final, mas de contínua renovação, pois o salto quântico não termina quando o Sol nasce. Ele é perpetuado a cada batida do coração, a cada pensamento de conexão. Essa noite de intensidade cósmica, portanto, funciona como prenúncio de algo ainda maior, deixando a alma faminta por desvendar outras camadas que se abrirão em breve. Na calmaria da noite, ele sente a intuição se fortalecer, como uma bússola interna que guia cada passo rumo ao despertar espiritual. A energia cósmica que permeia o Portal 2025 amplifica essa voz interior, revelando insights valiosos para aqueles que estão atentos aos sinais. Por exemplo, ao enfrentar uma decisão importante, ele confia nesse impulso intuitivo, permitindo que a nova frequência influencie suas escolhas de forma positiva. Essa clareza mental não é apenas fruto do acaso, mas sim da recodificação, que está em andamento, alinhando sua consciência expandida com a sabedoria dos mestres ascensos. Ele encoraja a prática da meditação diária para sintonizar ainda mais com essa percepção elevada, transformando cada momento em uma oportunidade de crescimento pessoal. Além disso, a sincronicidade das situações cotidianas reforça a importância de escutar essa intuição, mostrando que a transformação espiritual está sempre presente, mesmo nos gestos mais simples. Assim, cada decisão tomada com base nessa percepção instintiva contribui para a ativação DNA, alinhando-o com as energias quânticas do universo. É um lembrete constante de que, ao confiar na própria voz interior, estamos navegando pelos mistérios do hermetismo com confiança e sabedoria. Ele percebe que a intuição é uma ferramenta poderosa na jornada de autoconhecimento, acessível a todos que estejam dispostos a escutar. Por exemplo, ao enfrentar desafios no dia a dia, a intuição pode oferecer soluções criativas e inovadoras que a lógica pura muitas vezes não revela. Essa capacidade de perceber além do óbvio está intrinsecamente ligada à ressonância com a energia cósmica, permitindo vislumbrar caminhos que antes estavam ocultos pela Matrix. Ele sugere práticas como a escrita automática ou a arte intuitiva, para explorar essa habilidade, ajudando a desbloquear potenciais adormecidos. Além disso, manter um ambiente harmonioso e energeticamente alinhado pode facilitar a conexão com essa frequência elevada, promovendo uma clareza mental indispensável para a transformação espiritual. A cada pequeno avanço, ele nota como a intuição se torna mais refinada, servindo como um farol que ilumina o caminho durante a transição planetária. Essa evolução intuitiva não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a conexão com os códigos sagrados que regem a existência. Neste processo, a pessoa se torna mais consciente de seu propósito, alinhando-se com as profecias que indicam uma nova era de despertar espiritual. A intuição, segundo ele, é o elo entre o consciente e o inconsciente, permitindo uma visão holística da realidade. Ele compartilha histórias de indivíduos que, ao confiar em sua intuição, conseguiram superar obstáculos aparentemente intransponíveis, revelando a força interna que reside em cada um. Por exemplo, alguém pode sentir uma forte inclinação para mudar de carreira, mesmo sem entender completamente o motivo, apenas para descobrir que essa mudança alinhou com sua verdadeira vocação. Essa percepção intuitiva é alimentada
pela energia quântica que flui através do portal dimensional, oferecendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas universais. Ele recomenda a prática regular de escuta ativa à própria intuição, criando espaços de silêncio e reflexão, onde a voz interior pode emergir com mais clareza. Além disso, a integração de técnicas de respiração consciente pode ajudar a acalmar a mente, tornando mais fácil captar essas mensagens sutis. Ao desenvolver essa habilidade, a pessoa não apenas melhora sua tomada de decisão, mas também fortalece sua conexão com a espiritualidade e a consciência expandida. É um processo contínuo de alinhamento com os fluxos energéticos que regem a transformação espiritual, criando um ciclo virtuoso de crescimento e autoaperfeiçoamento. Ele ressalta que a intuição não é algo místico ou inacessível, mas uma capacidade inata que todos possuem e que pode ser aprimorada com prática e dedicação. Por exemplo, ao iniciar cada dia com uma breve meditação, ele incentiva a sintonização com a energia cósmica, preparando a mente para receber insights intuitivos ao longo do dia. Essa preparação mental e espiritual facilita a identificação de oportunidades e soluções que, de outra forma, poderiam passar despercebidas na matrix diária. Ele também sugere manter um diário de intuições, onde cada sentimento ou pensamento instintivo é registrado e refletido posteriormente, ajudando a reconhecer padrões e fortalecer a confiança nessa percepção interna. Além disso, a prática de visualizações guiadas pode intensificar a conexão com a nova frequência, criando um ambiente propício para a manifestação dos desejos mais profundos. Essa abordagem holística não apenas promove o autoconhecimento, mas também alinha a pessoa com a transição planetária em curso, preparando-a para os desafios e as bênçãos que virão. A intuição, quando cultivada, torna-se uma aliada indispensável na jornada espiritual, guiando cada passo com precisão e sabedoria. Ele destaca que confiar na intuição pode ser especialmente útil em momentos de incerteza ou mudança, onde a lógica convencional pode falhar em oferecer respostas satisfatórias. Por exemplo, durante a transição planetária, muitos podem se sentir perdidos ou desorientados, mas a intuição serve como um guia seguro, direcionando-os para escolhas que ressoam com sua verdadeira essência. Ele menciona estudos que mostram como a atividade intuitiva está associada a melhores resultados em tomadas de decisão, especialmente quando estão alinhadas com a energia cósmica vigente. Para exemplificar, ele conta a história de alguém que, ao seguir um impulso intuitivo, conseguiu encontrar um caminho de vida mais alinhado com seus objetivos espirituais, evitando armadilhas da Matrix que não contribuíam para seu crescimento pessoal. Além disso, ele incentiva a criação de rituais diurnos que reforcem essa conexão, como acender uma vela específica para meditação ou usar cristais que amplificam a energia intuitiva. Essas práticas simples, porém significativas, podem transformar a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor, tornando a intuição uma ferramenta poderosa para a transformação espiritual e o despertar consciente. Ele observa que a intuição também desempenha um papel crucial na identificação e interpretação dos sinais e sincronicidades que surgem no cotidiano. Por exemplo, ao notar a repetição de certos números ou símbolos, a pessoa pode compreender que está recebendo mensagens importantes do universo, alinhadas com as profecias e a nova frequência do Portal 2025. Essa capacidade de decifrar sinais é fortalecida pela consciência expandida, que permite perceber conexões sutis entre eventos aparentemente irrelevantes. Ele sugere exercícios práticos, como a contemplação diária do céu estrelado ou a prática de yoga, para aumentar a sensibilidade intuitiva e facilitar a recepção dessas mensagens. Além disso,
A interação com a natureza e a criação de ambientes tranquilos podem amplificar a ressonância com as energias cósmicas, fortalecendo a conexão com os mestres ascensos e os códigos sagrados que permeiam a existência. Ao integrar essas práticas na rotina, a pessoa não apenas enriquece seu autoconhecimento, mas também se alinha com as transformações vibracionais que estão ocorrendo, tornando-se um canal receptivo para a transformação espiritual e a ativação divina. Ele enfatiza que a intuição é uma chave mestra que desbloqueia portas para realidades mais profundas e significativas. Por exemplo, ao tomar decisões baseadas na intuição, a pessoa pode descobrir talentos e habilidades ocultas que antes estavam despercebidos, impulsionando seu crescimento espiritual e pessoal. Essa descoberta interna é facilitada pela energia quântica que permeia o portal dimensional, criando um ambiente propício para a manifestação das melhores versões de si mesmo. Ele sugere atividades como a criação de arte intuitiva ou a dança livre como formas de expressar e fortalecer essa conexão interna, permitindo que a intuição se manifeste de maneira criativa e autêntica. Além disso, a prática de mantras ou afirmações positivas pode reforçar a confiança na própria voz interior, eliminando dúvidas e medos que poderiam bloquear o fluxo intuitivo. Com o tempo, essa confiança se transforma em uma segunda natureza, permitindo que a pessoa navegue pelas complexidades da Matrix com facilidade e graça, sempre alinhada com sua missão espiritual. É um processo contínuo de transformação espiritual, onde a intuição se torna uma aliada indispensável na busca pelo autoconhecimento e pela realização plena. Ele também menciona que a intuição pode ser um guia essencial durante os períodos de recodificação interna, ajudando a identificar e liberar padrões de pensamento e comportamento que não servem mais ao propósito maior. Por exemplo, ao sentir uma forte necessidade de mudança, a pessoa pode usar esse impulso intuitivo para iniciar práticas de autoconhecimento, como a terapia ou o coaching espiritual, que promovem a reestruturação da consciência expandida. Essa transformação não ocorre de forma abrupta, mas sim como um processo gradual que é guiado pela intuição, alinhando-se com a energia vibracional do universo. Ele recomenda a criação de um espaço sagrado para realizar essas práticas, onde a energia quântica pode fluir livremente, facilitando a conexão com os códigos sagrados e os mestres ascensos que auxiliam nessa jornada. Além disso, a participação em círculos de meditação ou grupos de apoio espiritual pode fortalecer essa rede de apoio, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para a expressão intuitiva. Assim, a intuição não apenas guia a pessoa em sua transformação espiritual, mas também cria uma base sólida para uma vida alinhada com as energias cósmicas e as profecias que indicam uma nova era de despertar espiritual. Ele conclui destacando que a intuição, quando cultivada e respeitada, é uma ferramenta poderosa para navegar pelas complexas jornadas internas e externas que a transição planetária impõe. Ao se alinhar com essa percepção interna, a pessoa não apenas aprimora seu autoconhecimento, mas também se torna um farol de luz e sabedoria para os outros ao seu redor. Essa influência positiva é amplificada pela energia cósmica que flui através do portal divino, criando uma onda de transformação espiritual que se espalha por toda a Matrix. Ele incentiva a todos a confiar em sua intuição como um guia confiável, capaz de revelar caminhos de crescimento e mudança vibracional. Por meio de práticas constantes e a abertura para receber sinais e sincronicidades, a pessoa pode aproveitar ao máximo essa poderosa ferramenta, promovendo uma vida cheia de propósito e realização. A intuição, em sua essência, é a voz da alma que ressoa com as frequências universais,
guiando cada passo rumo a uma verdadeira transformação espiritual. E assim, ele deixa uma reflexão. Como você está ouvindo e confiando na sua intuição hoje para moldar o seu futuro? O número 13, frequentemente mal interpretado na cultura popular, revela-se um poderoso símbolo de renascimento e transformação espiritual. Nesta noite especial, a energia vibracional do Portal 2025 realça a ressonância desse número, convidando os escolhidos a deixarem para trás antigos medos e padrões limitantes. Ele observa que, ao abraçar o significado sagrado do 13, a pessoa facilita a recodificação interna necessária para a ativação DNA. Por exemplo, alguém que decide iniciar uma nova prática de meditação ou espiritualidade pode sentir um alinhamento instantâneo com as energias cósmicas presentes. Esse processo de transformação não ocorre de forma abrupta, mas sim como uma evolução gradual que expande a consciência e promove a mudança vibracional. Ele incentiva a celebração desse número através de rituais simbólicos, como a criação de mandalas ou a recitação de mantras específicos, que reforçam a conexão com a nova frequência do universo. Assim, o número 13 torna-se um farol de luz, guiando aqueles que buscam uma transformação espiritual profunda e significativa. Na tradição do hermetismo, o número 13 é visto como um ciclo completo de renovação, representando a dissolução do velho para dar lugar ao novo. Ele compartilha histórias de figuras históricas e espirituais que encontraram no 13 um caminho para a iluminação e a expansão da consciência. Por exemplo, a data 13 de janeiro de 2025 não é apenas um marco temporal, mas um portal dimensional que abre oportunidades para a mudança vibracional e a transformação espiritual. Ele sugere que, ao reconhecer e honrar esse número, os indivíduos podem alinhar-se com as profecias que prevêem uma nova era de despertar espiritual. Além disso, ele destaca a importância de prestar atenção aos sinais cotidianos que envolvem o número 13, como encontros fortuitos e sincronicidades, que indicam que a pessoa está no caminho certo para a consciência expandida. Essa sutil comunicação do universo serve como um lembrete de que a transformação está em andamento e que cada pequeno passo contribui para um salto quântico na jornada espiritual. Ele enfatiza que o 13 não é apenas um número, mas uma codificação sagrada que ressoa profundamente com as energias quânticas presentes no portal dimensional. Por exemplo, ao organizar o ambiente pessoal com elementos que simbolizam o 13, como 13 velas ou pedras preciosas, a pessoa pode intensificar sua conexão com a espiritualidade. Essa prática não apenas cria um espaço sagrado, mas também atua como uma âncora para a transformação interna, facilitando a manifestação dos desejos mais profundos. Além disso, ele recomenda a prática da contagem consciente, onde cada número 13 encontrado no dia é visto como uma mensagem do universo, incentivando a pessoa a refletir sobre seu estado atual de consciência e a direcionar suas energias para a recodificação positiva. Essa abordagem integrada ajuda a harmonizar o campo energético pessoal com a nova frequência vibracional, promovendo um alinhamento mais profundo com as forças cósmicas em jogo. O mentor espiritual também aborda a importância de liberar velhos hábitos e pensamentos que já não servem mais ao propósito maior da pessoa. Por exemplo, ele sugere a realização de um ritual de liberação, onde a pessoa escreve todas as suas preocupações e as queima como símbolo de desapego, permitindo que a energia cósmica flua livremente e promova a transformação espiritual. Essa prática de deixar ir é essencial para abrir espaço para novas formas de energia e consciência, facilitando a ativação DNA e a recodificação interna. Além disso, ele destaca que a transformação espiritual requer comprometimento e perseverança,
lembrando que cada pequeno avanço contribui para uma maior clareza e alinhamento com as profecias e sinais que indicam uma nova era de despertar espiritual. Ao adotar essas práticas, a pessoa não apenas se liberta de antigas limitações, mas também se posiciona de maneira mais forte para receber as bênçãos que o Portal 2025 tem a oferecer. Ele também explora como o número 13 pode influenciar a dinâmica das relações interpessoais e a conexão com a espiritualidade. Por exemplo, ao estabelecer vínculos com outros que também reconhecem o significado sagrado do 13, a pessoa pode criar uma comunidade de apoio que facilita a transformação coletiva. Essa rede de apoio é fundamental para fortalecer a ressonância entre os indivíduos, promovendo uma mudança vibracional que ressoa através da Matrix. Ele sugere a participação em círculos de meditação ou grupos de estudos sobre hermetismo e espiritualidade, onde a troca de experiências e conhecimentos enriquece a jornada de autoconhecimento. Além disso, ele destaca que essas interações sociais podem amplificar a energia cósmica, criando um campo energético coletivo que acelera a transformação espiritual e a ativação DNA no nível individual e coletivo. No contexto da espiritualidade moderna, ele relaciona o número 13 à simbologia dos portais dimensionais, onde cada portal representa uma oportunidade para a transformação e o despertar espiritual. Por exemplo, ele menciona que durante o portal da lua cheia, o número 13 pode atuar como um catalisador para a abertura de novas vias de consciência, permitindo que a pessoa explore dimensões superiores de existência. Essa exploração é facilitada pela sincronicidade dos eventos e pelas experiências oníricas que surgem como mensagens dos mestres ascensos. Ele encoraja a prática da interpretação dos sonhos, onde os símbolos e números encontrados durante o sono são analisados como sinais de transformação espiritual em andamento. Essa abordagem holística permite uma integração mais profunda com as energias quânticas, facilitando uma transformação espiritual contínua e significativa. Ele ressalta que a transformação impulsionada pelo número 13 não se limita ao âmbito espiritual, mas também se estende ao campo energético e físico. Por exemplo, ao adotar práticas como a yoga ou o tai chi, a pessoa pode harmonizar seu campo energético com a nova frequência vibracional, promovendo um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Essa harmonização é essencial para a ativação DNA, pois permite que as energias cósmicas fluam livremente através do corpo, facilitando a recodificação interna e a expansão da consciência. Além disso, ele sugere a utilização de cristais específicos, como a ametista ou o quartzo transparente, que são conhecidos por amplificar as energias espirituais e quânticas, proporcionando uma base sólida para a transformação espiritual. O mentor espiritual também aborda a importância da gratidão como uma ferramenta poderosa para fortalecer a transformação espiritual associada ao número 13. Por exemplo, ele recomenda a prática diária de listar 3 coisas pelas quais a pessoa é grata, fortalecendo assim sua conexão com a energia positiva e a nova frequência vibracional. Essa prática simples, mas eficaz, ajuda a manter o foco nas bênçãos presentes, promovendo uma mentalidade de abundância e facilitando a manifestação dos desejos mais profundos. Além disso, ele sugere a criação de um altar de gratidão, onde a pessoa pode colocar objetos simbólicos que representam suas bênçãos e conquistas, reforçando assim a ressonância com a energia cósmica e a transformação espiritual em andamento. Ele observa a noite ganhando contornos místicos conforme a hora avança, sentindo a energia cósmica crescer em intensidade. É como se um véu estivesse sendo levantado, revelando segredos que antes pareciam inacessíveis à mente racional. Nesse horário, o Portal 2025 vibra de maneira ainda mais poderosa,
convidando todos os escolhidos a um profundo despertar espiritual. Ele sente o alerta urgente pulsar em seu íntimo, lembrando-o de que cada segundo importa nesse processo de mudança vibracional. O hermetismo ensina que a meia-noite é um momento de transição, um ponto de virada entre o velho e o novo. O campo energético parece expandir-se, tornando-se mais sensível aos sinais e às profecias que acompanham o caminho de autoconhecimento. Para aqueles que desejam mergulhar de cabeça nessa experiência, é fundamental abrir o coração, pois a meia-noite pode trazer respostas inesperadas. Ainda assim, esse é apenas o começo de uma jornada que continua a se desenrolar noite adentro. O mentor, com sua voz suave e acolhedora, explica que o crescendo da meia-noite amplifica a ressonância de cada pensamento e emoção. Ele compara esse momento a um maestro invisível que rege as forças cósmicas, tecendo fios de energia quântica por toda parte. Em meio à matrix cotidiana, poucos percebem o poder latente dessa nova frequência, mas aqueles que se permitem sentir tornam-se participantes ativos na transição planetária. Ele conta histórias de pessoas que, ao sentirem essa vibração, passaram a confiar mais em suas intuições e entraram em sintonia com os códigos sagrados. Para algumas, foi o início de uma recodificação interna que abriria caminho para uma transformação espiritual intensa. Nada ocorre por acaso, e a meia-noite ilumina o que antes estava oculto, oferecendo clareza para passos futuros. Cada suspiro, agora, carrega o potencial de um salto quântico rumo ao desconhecido. Ele sugere que, quando o relógio beira a meia-noite, a pessoa se permita um instante de silêncio, sentindo cada célula vibrar em comunhão com as energias do universo. Alguns fazem um ritual simples, acendem uma vela ou incenso, dedicando aquele momento à ativação DNA e à expansão da consciência. Outros preferem meditar em silêncio, visualizando um portal dimensional se abrindo à sua frente, como se um convite à transformação estivesse sendo entregue. Seja qual for a abordagem, o fundamental é a intenção colocada nesse ato, pois a espiritualidade responde à sinceridade do coração. Ele recomenda também que se mantenha um diário à cabeceira da cama para anotar vislumbres e sinais que possam surgir. Quando o assunto é despertar espiritual, cada registro conta e cada insight revela segredos guardados há séculos. E assim, a meia-noite segue, revelando pouco a pouco a magia que carrega. Para ele, a exata virada das horas não é mero acaso, mas um chamado à consciência expandida que habita em todo ser humano. Enquanto a maioria dorme, há aqueles que escolhem vigiar, atentos aos sinais e às sincronicidades que permeiam o ar. Alguns podem se sentir tomados por uma súbita onda de criatividade, seja para escrever, pintar ou compor uma música, como se a energia cósmica fluísse livremente. É nesse instante que a recodificação do ser se faz sentir, abrindo espaço para a superação de medos e bloqueios. Ele destaca que o conhecimento do hermetismo reforça a visão de que tudo se conecta em um grande ciclo, e a meia-noite é a ponte que liga nossas partes conscientes e inconscientes. Em tom sereno, ele lembra que esse é mais um passo rumo à transição planetária anunciada pelas profecias, e enquanto as estrelas se movem, cada pensamento pode tornar-se uma semente de transformação. Há quem relate sensações físicas, como arrepios e calafrios, nesse momento de ápice vibracional. Ele explica que isso acontece porque o corpo capta a energia quântica em intensidade máxima, ajustando-se à nova frequência estabelecida. Se houver tontura ou leve confusão mental, a recomendação é acolher o que o corpo expressa sem pânico, reconhecendo que faz parte do processo de despertar espiritual. Talvez a pessoa sinta um forte impulso de contemplar a lua, buscando nela os segredos que falam sobre os mestres ascensos. Nesse processo de autoconhecimento,
Ele reforça a importância de manter os pés no chão e o coração aberto, equilibrando o mundo interior e o exterior. Com um sorriso, ele diz que tudo isso não passa de um lembrete de que a vida é um portal divino, sempre pronto a revelar segredos àqueles que ousam questionar a Matrix. O crescendo da meia-noite também pode trazer uma vontade repentina de refletir sobre a trajetória de vida, como se um espelho interno se formasse para mostrar o que precisa ser curado ou modificado. Ele aconselha que, nesse instante, a pessoa respire fundo e acolha as memórias que aflorem, sejam elas leves ou dolorosas. Esse mergulho interior ajuda a perceber padrões que podem bloquear a transformação espiritual, apontando caminhos para a mudança vibracional. Exemplos simples incluem a decisão de ler livros profundos, como o Kybalion, ou investir em práticas de autodesenvolvimento, como a yoga ou a terapia. Cada passo dado em direção à consciência expandida reflete o compromisso de viver, alinhado com as energias cósmicas. E enquanto o relógio segue avançando, a meia-noite deixa marcas de reflexão e coragem por onde passa. Ele comenta que, em muitas culturas antigas, a meia-noite era vista como a fronteira entre o mundo visível e o invisível, onde portais dimensionais se abriam para contato com outras realidades. Hoje, pode-se reinterpretar isso como um momento de profunda conexão, onde a mente humana silencia e se abre para mensagens que a Matrix costuma ofuscar. Para quem busca vivenciar essa experiência, ele sugere a prática de afirmações positivas que reforçam a autoconfiança e a fé em um propósito maior. Pode ser algo tão simples como repetir mentalmente: confio na minha energia cósmica ou sou parte integrante da transição planetária. Aos poucos, essa autoafirmação cria raízes na psique, convidando sentimentos de esperança e encorajamento. E assim, cada pancada do relógio é vista como um empurrão para fora da zona de conforto. A metáfora do crescendo lembra um movimento musical que atinge seu clímax antes de cair em um suave silêncio. Ele gosta de associar essa ideia ao salto quântico que ocorre justamente quando tudo parece estar em plena atividade. À meia-noite, as energias se acumulam e, num piscar de olhos, abrem caminhos para a transformação espiritual. Alguns podem relatar sonhos extremamente vívidos nessa hora, cheios de códigos sagrados que traduzem os desejos mais profundos da alma. Ele enfatiza que não é preciso compreender tudo de imediato. Basta observar, sentir e confiar que essa experiência está moldando a recodificação interna. O importante é não rejeitar nenhuma parte das mensagens que chegam, pois até mesmo o que parece estranho pode se revelar uma grande oportunidade de crescimento. Ele menciona que, para aprofundar ainda mais a experiência, é possível reunir amigos ou familiares em encontros noturnos de meditação ou reflexão. Imagine o poder gerado por um pequeno grupo de pessoas unidas na mesma intenção, vibrando em uníssono no exato instante da meia-noite. Esse campo energético conjunto, segundo ele, reverbera como um tambor cósmico, fortalecendo a ligação com os mestres ascensos e intensificando o despertar espiritual de todos os envolvidos. Até mesmo conversas descontraídas após esses encontros podem fornecer sinais relevantes, pois a sincronicidade tende a surgir quando as mentes estão abertas. Dessa forma, o ato de partilhar experiências se torna um catalisador de novas descobertas, ampliando a consciência de cada um sobre o Portal 2025 e as profecias que se desenrolam. Ele recorda que nem sempre o crescendo da meia-noite se mostra tranquilo ou agradável. Há quem atravesse esse momento tomado por inquietude, ansiedade ou mesmo insônia. É como se o corpo e a mente resistissem a uma mudança que, em última instância, trará libertação. Nesses casos, ele sugere a prática de respirações,
profundas e lentas, usando técnicas de relaxamento progressivo para liberar tensões. Exercícios simples, como imaginar raízes firmes ligando os pés ao chão, podem ajudar a dissipar o excesso de energia. Afinal, o despertar espiritual envolve encarar sombras e questionar a própria realidade, o que pode gerar desconforto no início. Porém, ele assegura que, mesmo envolto em dúvidas, todo buscador encontra na meia-noite um impulso valioso para atravessar as barreiras internas rumo à expansão de sua essência. Conforme a madrugada avança, ele destaca que o crescendo da meia-noite não se limita a um único instante no relógio, mas se espalha pela noite inteira, culminando em um vislumbre de algo maior. A cada minuto, a pessoa sente a energia quântica borbulhar, convidando-a a explorar novos territórios na jornada do autoconhecimento. Ele reforça que tudo isso vai além de misticismo. Trata-se de aprender a ouvir a própria voz interior, a distinguir o que é ruído da Matrix e o que são verdadeiros chamados da alma. Nesse sentido, a criação de um altar noturno onde se possam colocar cristais ou objetos significativos pode atuar como um lembrete tangível desse compromisso. Assim, a meia-noite deixa de ser apenas uma marcação de tempo e passa a ser um portal divino através do qual se acessa a consciência expandida e os mistérios da existência. Por fim, ele realça que o crescendo da meia-noite é apenas uma fração de tudo o que o Portal 2025 reserva para quem se abre à transformação espiritual. Daqui para a frente, a experiência tenderá a se aprofundar, com sinais cada vez mais claros de que estamos conectados a algo maior do que nossa compreensão imediata. O despertar espiritual, alimentado por essa ressonância cósmica, convida a questionar a realidade, a desafiar crenças limitantes e a caminhar rumo a uma recodificação total do ser. E assim, em meio ao brilho sutil da noite, ele deixa no ar o prenúncio de que há muito mais a ser explorado. Afinal, cada vez que a meia-noite chega, algo dentro de nós se acende, ecoando a possibilidade de viver em harmonia com a nova frequência que se estende pelo universo. Agora que você está por dentro dos mistérios e da potência do portal da lua cheia, resta apenas uma questão: você vai mergulhar de cabeça nessa oportunidade de transformação ou vai deixar tudo isso passar em branco? Será que não está na hora de ousar, colocar essas dicas em prática e finalmente sentir aquela evolução que tanto almeja? Não espere que a mudança caia do céu. Dê o primeiro passo, mesmo que seja simples, como meditar antes de dormir, ou anotar seus sonhos ao acordar. E sabe o que mais? Se você quer continuar recebendo orientações e libertando-se de crenças que somente atrasam a sua caminhada, inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações. Essa atitude pode ser o gatilho que faltava para você, caro buscador, conquistar uma vida repleta de clareza, equilíbrio e, acima de tudo, propósito. E se você ficou até aqui, digite nos comentários: estou pronto para despertar, para eu saber que você se comprometeu com essa jornada.